Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos analisar o que? As regras adicionais. A partir de agora, eu não me preocupo muito com se termina em A, E, O, em, ens ou ano, não termina, tá? Então, eu coloco aqui as chamadas regras adicionais. Vamos colocar as regras adicionais. Observa só. A regrinha número 4, a regra número 4 é a regra dos hiatos e U. Hiatos e U. Então, o hiato é a separação entre duas vogais. Sempre que eu separar vogais, eu tenho hiato. Agora, observa só. Existem pré-requisitos para que eu possa acentuar os hiatos I e U. Então, acentuamos os hiatos I e U quando? Acentuamos os hiatos I e U quando? São três pré-requisitos. Letra A, formarem sílabas sós ou com S. Formarem sílabas sós ou com S. O que mais? Letra B, antes vier vogal diferente. Então, antes vier vogal diferente. Formar em sílabas sós ou com S, antes vier vogal diferente. E depois letra C, não seguidos de NH. Não seguidos de NH. Professor, então é o seguinte. Eu só posso acentuar os hiatos I e U se preencherem os três pré-requisitos? Sim. E se preencherem dois pré-requisitos? Não. Tem de ser os três. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Então vamos aqui discutir, vamos colocar algumas palavrinhas para verificarmos. Eu coloco a palavra raiz, a tradicional palavra xiita, também coloco a palavra rainha, coloco a palavra faísca. Então, temos raiz, xiita, rainha e faísca. Observa só. Na palavra raiz, eu tenho um hiato. Por quê? Porque eu separo, é raiz. Bom, agora, não é porque há hiato que haverá o acento. Eu tenho de ver se os pré-requisitos são preenchidos. Raiz. Vamos lá. Começa assim, ó, formar em sílabas sós ou com S. Observa, o primeiro pré-requisito já não foi preenchido, pois está formando sílaba com Z. Então já não há como acentuar raiz. Depois eu tenho a palavra xiita. Olha só, sempre que eu tiver vogais iguais, eu terei um hiato. Então xiita é hiato. Letra A, formar sílaba só com S. Sim, está sozinho. Letra B, antes vier vogal diferente. Antes vem uma vogal igual. Então, eu já não posso acentuar xiita. Depois, observa só, rainha. Aqui, novamente, eu tenho um hiato. Letra A. Formar sílaba só ou com S, está sozinho. Letra B, antes vier vogal diferente, veio o A, que é diferente do I. Letra C, não seguidos de NH, veio NH, já não dá. E depois eu tenho faísca. Olha só, na palavra faísca, o I não está sozinho, mas está com S. Pode ser. Formar sílaba só com S. Então, o primeiro pré-requisito foi preenchido, porque está formando sílaba com S. Antes vier vogal diferente, vem o A, que é diferente.
Depois não poderá vir NH, não vem NH, então faísca, eu já coloco o acento. Tudo bem? Olha aqui, raiz. A palavra raiz não tem acento no singular, mas há uma pergunta tradicional, caso passássemos raiz para o plural, seriam criadas as condições para o uso do acento. Quando eu coloco no plural raízes, o I está sozinho, o I está sozinho. Antes vem, pessoal, vogal diferente, vem o A e depois não vem NH. Na verdade, seriam criadas as condições para o uso do acento. Agora, cuidado, né? Olha aqui, ó, a palavra juiz no singular, a palavra juiz no feminino, juíza, e a palavra juiz no plural, juízes. Observa só. Da sequência juiz, juíza, juízes, eu devo acentuar 3 palavras, 2 palavras ou uma palavra. Observa, juiz, juíza e juízes. Vamos lá, juiz no singular, pessoal, eu não vou acentuar porque está formando sílaba com Z. Juíza ou juízes não interessa. Tanto no feminino quanto no plural, o I está sozinho. Antes vem vogal diferente e depois não vem NH. Então eu tenho de acentuar. Certo? Muito bem. Agora, é claro que há muitos casos, pessoal, do hiato I, mas cuidado, porque a regra vale também para o hiato U. Por exemplo, baú. Na palavra baú é hiato, por quê? Porque não é baú, é baú, é hiato. Agora, a questão é, tá, beleza, eu vou acentuar esse hiato, vamos lá. O U está sozinho, antes vem vogal diferente e depois não vem NH. Então, baú, sim, eu vou acentuar aquele U ali, certo? Então, não vai confundir o baú com bauru. Bauru é uma oxítona terminada em U. Baú, aqui existe o hiato, por isso que eu vou acentuar. Agora, cuidado com certas perguntas. Olha só, a palavra saída recebe acento pela mesma regra da palavra saúde? Depois, a palavra construirão recebe acento pela mesma regra da palavra aí? Depois, a palavra café recebe acento pela mesma regra da palavra país? Olha só, saída, saúde, construíram aí e por fim café e país. Vamos observar, na palavra saída, observa que eu tenho o hiato I. O I está sozinho, antes vem vogal diferente, depois não vem NH. Na palavra saúde, observa que eu tenho hiato U. O I está sozinho, antes vem vogal diferente, depois não vem NH. Então, sim, é a mesma regra. Aí eu tenho construíram e aí. Observa, construirão. E depois a I. Pode parecer que não, mas a razão do acento em construíram é porque é um hiato. O I está sozinho, antes vem vogal diferente e depois não vem NH. E a razão do acento em AI é porque é um hiato. O I está sozinho, antes vem vogal diferente e depois não vem NH. Mesma regra. Agora, café e país. Ó, a palavra café não constitui, observa só, um hiato como o país constitui. Café é uma oxítona terminada em E. País é um hiato. Ah, mas não está sozinho. Não, mas ele pode estar só ou com S. Antes vem vogal diferente e depois não vem NH. Então aqui são regras diferentes. Saída e saúde é a mesma regra. Construíram e aí é a mesma regra. Café e país, regras diferentes. Bom, observa mais um detalhezinho, ó. Como eu disse antes, não dá para confundir, aproveitando aqui, ó, baú com bauru. Aproveitando o quadro, não dá para confundir. Por quê? Bauru é oxítona, baú é hiato. Assim também eu falo, pessoal,
em relação a partilo, que já vimos, e traílo. Qual é a diferença entre partilo e traílo? Partilo é uma oxítona terminada em i, não há acento. E traílo é um hiato, é traílo. O i fica sozinho, antes vem vogal diferente e depois não vem NH. Bom, mais uma confusão que dá aqui ó, em relação ao motivo de acentuação. Se a palavra íamos receberia ou não acento pela mesma regra de sair. Íamos e sair se seriam ou não palavras acentuadas devido à mesma regra. A verdade, pessoal, é a seguinte, não. Por que íamos e sair não recebe acento devido à mesma regra? Pelo seguinte, a palavra íamos recebe acento porque é uma proparoxítona. Ó, última, penúltima, antepenúltima, é uma proparoxítona. A palavra sair recebe acento porque é o hiato. Alguns dirão, professor, não concordo. Como assim? Sair, íamos, desculpa, é um hiato. Não, mas vamos lá. Até é hiato porque eu separo o i do a, mas não se encaixa na regra do hiato. Por que não? Pelo seguinte, a regra do hiato diz formar sílaba só com S, tá sozinho. E ainda diz, antes vier vogal diferente, não vem nada antes. Então, íamos é só proparoxítona. Então, aqui são regras diferentes. Raramente nós teremos uma palavra que encaixa em duas regras. Veículo é uma palavra que encaixa em duas regras. Por quê? Encaixa na regra das proparoxítonas. Última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona. Encaixa na regra do hiato. O i está sozinho, antes vem vogal diferente e depois não vem NH. Então, hiato i. Há meio que um consenso que prevalece a regra das proparoxítonas, mas nós estamos falando de FGV, tá? Então tem que saber que se encaixaria perfeitamente na regra do hiato também, tá? Embora seja a regra das proparoxítonas ali a mais importante, se encaixa na regra do hiato também, tudo bem? Bom, agora nós vamos colocar algumas observações aqui ainda falando da regra dos hiatos I e U, certo? Vamos continuar aqui. Ó, anota para mim assim, ó. Cuidado. Cuidado. Não formam hiato. Então é o seguinte, se não formam hiato, significa que eu nem posso separar. Não formam hiato, eu nem separo. Eu tenho aqui a famosa palavra gratuito, eu tenho aqui a palavra fortuito, eu tenho aqui a palavra intuito e eu tenho aqui a palavra circuito. No momento em que eu digo que não forma hiato, significa que nem separar eu separo. Então, aqui eu tenho de escrever, olha aqui, gratuito, não forma hiato. Então, em muitos cartazes, muitos textos, a gente vê gratuito ou entrada de gratuita com acento enorme, não forma hiato. Assim também o é a palavra fortuito, não forma hiato. Assim também o é a palavra intuito e também o é a palavra circuito. Tais palavras não formam hiato. Portanto, não devem ser acentuadas. Existe uma palavra que eu vou cuidar. Por quê?
No português, tanto há a palavra fluido quanto há a palavra fluido. Fluido e fluido. A palavra fluido, ela não forma hiato. Fluido significa o quê? É o substantivo que significa líquido. Então, fluido de freio, por exemplo, mas modernamente, fluido também significa energias. Por exemplo, nesta sala há bons fluidos, há boas energias, também significa energias. Então é errado, às vezes, bons fluidos. Não, é bons fluidos, certo? Por quê? Porque o fluido nada mais é do que o verbo, deixa eu só antes separar, ó, na separação silábica, que forma o hiato é fluido, nada mais é do que o verbo fluir. É, na verdade, o particípio do verbo fluir. Tudo havia fluído muito bem naquele dia, certo? Como o particípio de sair é saído, de fluir é fluido, certo? Então, existem as duas construções aqui. Muito bem. Bom, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, e aí no material de vocês está escrito direitinho, tá? Mas eu vou colocar, eles criaram aqui a nova regra. Claro que aqui eu vou resumir o que está no material de vocês aí, tá? O que eles disseram, o que eles inventaram aqui? Não deveriam, mas inventaram. Disseram assim, ó. Disseram, pessoal, que os hiatos, eu vou resumir, tá? Hiatos, I e U. Os hiatos e U perdem o acento em posição, olha que confusão, em posição de paroxítona, em posição de paroxítona. Hiatos e U perdem o acento em posição de paroxítona se antes vier ditongo decrescente. Decrescente. Vamos explicar essa loucura aqui. Olha só, a nova regra está falando que os hiatos e U perdem o acento em posição de paroxítona. Então, eu tenho o hiato, pessoal, ele poderá estar na posição de oxítona, como está Baú. É um hiato em posição de oxítona, não recebe acento porque é um oxítona. O hiato está em posição de oxítona. Ou o hiato poderá estar em posição de paroxítona. Saúde, ó. Última, penúltima. Não é que é uma paroxítona a razão do acento, é hiato. Isso é a posição do hiato, tá? Mas está falando aqui que os hiatos e U perdem o acento em posição de paroxítona, se antes vier ditongo decrescente. Como assim? Olha só. Eu tenho a palavra feiura. A palavra feiura sempre foi com acento. Então, aqui na palavra feiura, eu vou separar a palavra feiura. Olha só. Quando eu separo a palavra feiura, eu tenho de verificar se vai preencher ou não as condições para o uso do acento. Só que é um detalhe aqui, ó. Quando eu tenho fei, eu não separei aqui o ei. Sempre que eu não separo duas, uma terá de ser vogal e outra terá de ser semivogal ou semivogal e vogal. Porque a não separação cria ditongo. Então, o fei é um ditongo. Quando eu não separo, eu crio ditongo. E quando eu crio ditongo, na palavra fei, o E constitui a vogal. E o I que está apoiado no E é a semivogal. I apoiado é semivogal. I isolado, ou U isolados, ou I e U isolados, aí serão vogais, mas aqui está apoiado, semivogal. Então, o que aconteceu aqui com esse U? Feiura. Pré-requisitos. Ó, começa assim, ó. Letra A. Formar em sílaba sós ou com S. Aqui a sílaba está só. E aí que veio o problema. Letra B. Antes vier
vogal, vogal, vogal diferente. E antes aqui não vem uma vogal diferente, vem uma semivogal diferente. E aí o que eles disseram? Que isso aqui não é hiato, é falso hiato. E perde o acento por essa razão. Claro que na regra eles exemplificaram. Vogal para semivogal é ditongo decrescente, né? Mas a verdade é, por que antes vier ditongo decrescente? Porque o ditongo decrescente finaliza com uma semivogal. E não está de acordo com a regra. Antes vier vogal. Regra, hiato é a separação entre duas vogais. Não é separação entre uma vogal e uma semivogal, porque daí se cria o falso hiato e não o hiato verdadeiro. Então, não tem mais acento feiura por essa razão. Ó, não tem mais acento baiuca, baiuca por essa razão. Porque antes também o A é vogal, o I é semivogal. Vem uma semivogal, claro, está em forma de ditongo decrescente. Mas essa nova regra, ela tem realmente um problema. Qual é o problema real da nova regra? Porque diz para nós que em posição de paroxítona. Como assim? Por exemplo, quando eu tenho a palavra pi, ao, i, acontece que na palavra pi, ao, i, pessoal, eu tenho que manter o acento, embora antes venha um ditongo decrescente. Por quê? Porque o A é vogal e o U que está apoiado no A é semivogal. Deveria perder o acento também. Será que eles justificaram que é por razão que não é vogal, semivogal? Perderia, mas não perde. Por quê? Porque não está em posição de paroxítona. Ó, feiura, última, penúltima, posição de paroxítona. Baiuca, última, penúltima, posição de paroxítona. Piauí, está lá na última. A posição é de oxítona. Por isso que Piauí mantém o acento, tá? Então, perdem o acento em posição de paroxítona, porém, mantém o acento em posição de oxítona. Tudo bem? Então, dá uma confusão, sim. Às vezes a gente fica na dúvida, sim, mas isso aí nós temos de saber. Certo? Então, aqui está a regrinha número 5 dos hiatos e IU, que é realmente uma regrinha muito importante. Bom, agora nós vamos analisar a regra, aqui está a regra número 4, desculpa. Agora nós vamos analisar a regra número 5. E a regra número 5 envolve quem? Ditongos tônicos abertos. Então vamos à regra dos ditongos tônicos abertos. Olha comigo aqui, ó. Regra 5. Ditongos tônicos abertos. A questão é a seguinte. Para os ditongos tônicos abertos, eu tenho 3. El, oi, ei. El, oi, ei. E aqui também houve uma mudança. E essa mudança, de fato, ela influenciou em 2 ditongos, tá? Oi e ei. Mas a gente já fala de forma geral. Hoje, os ditongos tônicos abertos, el, oi, ei, só recebem acento, gráfico em posição de oxítona. Como é que é, professor? Isso mesmo. Os ditongos tônicos abertos el, oi, ei só recebem acento em posição de oxítona. Ou seja, quando estiverem no final da palavra. Quando estiverem no final, isso, quando estiverem no final da palavra. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloco aqui a palavra herói, coloco aqui a palavra heróico, eu coloco aqui a palavra ideia, também coloco aqui a palavra anéis, também coloco a palavra
joia, a palavra chapéu. Herói, destaquei o oi. Heróico, destaquei o oi. Ideia, destaquei o ei. Anéis, destaquei eis. Joia, destaquei oi. Chapéu, destaquei el. Então, de acordo com a nova regra, só posso acentuar em posição de oxítona, ou seja, quando eles estiverem lá no final da palavra. Então, eu tenho herói, heróico, ideia, anéis, joia, chapéu. Deverei eu acentuar. Observa, deverei eu acentuar. Deixa eu ver quantas são aqui. 6 palavras. Deverei eu acentuar 6 palavras, 5 palavras, 4 palavras, 3 palavras, 2 palavras, 1 palavra. Quantas? Isso. 3 palavras. Por quê? Vamos lá. Herói, está lá no final, posição de oxítona, acento aí. Heróico, não está no final, não tem mais acento. Ideia, não está no final, não tem mais acento. Então, não há acento em ideia, epopeia, assembleia, não tem como acentuar. Antigamente havia. Anéis, está lá no final, vou acentuar. Joia, não está no final, perdeu. Chapéu, a grande diferença, o el, ele só aparece em posição de oxítona. Por isso que o el não mudou nada. Chapéu, troféu, tudo com acento, não mudou nada. O o e o ei é que às vezes aparecem em posição de paroxítona, certo? Então aqui cuidado, eu acentuo 3 palavras. Bom, mais um cuidado, FGV já cobrou, então vou colocar aqui mais um cuidado. Existem 2 palavras, a primeira é destroyer e a segunda é meyer. Ó, destroyer e meyer. Destroyer, oi, meyer, ei, que continuam sendo acentuadas. Professor, peraí, professor. Destroyer é oi, não está no final, professor. E meyer é ei, não está no final. Elas continuam sendo acentuadas, pessoal, pela regra das paroxítonas. Porque aí eu digo que são paroxítonas terminadas em R. Então, destroyer, é que está lá no novo acordo, né? Está lá, essa observação está lá e a Fundação Getúlio Vargas já cobrou. Destroyer e meyer continuam sendo palavras acentuadas, por quê? Porque não pela regra dos ditongos tônicos abertos, mas pela regra das paroxítonas. Então, continuam sendo acentuadas pela regra das paroxítonas. Beleza. Agora, vamos fazer algumas perguntas de prova. Se a prova vier e perguntar assim, ó, a palavra herói recebe acento pela mesma regra da palavra cipó. Se a prova vier e perguntar assim, ó, a palavra céu recebe acento pela mesma regra da palavra, vamos colocar aqui, pessoal, deixa eu escolher aqui, papéis. Depois, olha só, a palavra céu recebe acento pela mesma regra de pé. Será que é céu e papéis, céu e pé? Enfim. Depois, a palavra anzóis recebe acento pela mesma regra da palavra troféu. Vamos lá. Herói e cipó são palavras acentuadas devido à mesma regra? Pessoal, não. Ô, senhor, mas tu falaste que agora os ditongos tônicos abertos só recebem acento quando forem oxítonas. Não é isso. Não é isso. A regra das oxítonas já vimos. São acentuadas as oxítonas terminadas em a, e, o, em, ens. A ressalva na regra é uma ressalva à regra número 5, que os ditongos tônicos abertos, que é uma regra, só podem receber acento em posição de oxítona. Então, não entra na regra das oxítonas. Então, herói é ditongo tônico aberto, cipó é oxítona, são regras diferentes. Depois assim, ó, será que céu é uma palavra acentuada pela mesma regra de papéis? Ou será que céu é uma palavra acentuada pela mesma regra de pé, no caso monossílabos tônicos?
Onde será que o céu se encaixa? Em papéis ou em pé? Cuidado, hein? Céu recebe acento porque é um ditongo tônico. A razão do acento é porque é um ditongo tônico aberto. Não é porque é monossílabo, porque os monossílabos tônicos acentuados terminam em A e O. A e O, não é em U. Então, cuidado, pessoal, porque céu só recebe acento porque é um ditongo tônico aberto, assim como papéis. Então, céu e papéis é a mesma regra, céu e pé não, pessoal. De novo, os monossílabos tônicos é A e U, não entra o EL aqui. Regras diferentes. Então, céu e papéis, sim. Céu e pé, não. Anzóis e troféu. Vamos lá. Anzóis é ditongo tônico aberto, é óis lá no final. Troféu é ditongo tônico aberto, é el. Então, pessoal, aqui é a mesma regra. Tudo bem? Perfeito? Excelente. Então, já vamos analisar o que? Os acentos diferenciais.